nada. Eu quero abordar aquela questão que está lá no fundo do teu coração, sem a qual você não vai conseguir meditar sossegadamente na palavra hoje. O que é que aconteceu com a minha cara, né? Eu perdi um pedaço do meu rosto ontem. Saindo daqui de uma reunião de liderança, passei na padaria, estava chovendo muito. Mão esquerda carregada de coisas, com a mão direita eu abri a porta do carro e na pressa de entrar eu puxei a porta e enfiei a cara para entrar logo. Nisso eu quase me nocauteei com a porta. Então, em slow motion seria mais ou menos assim, a porta batendo aqui e levando um pedaço de mim, né? Então aquela música "O Pedaço de Mim" nunca mais será. Eu vou ficar com essa marca para sempre. A doutora disse que não tem mais jeito. Então agradeço a Deus por não ter pego o dente, não ter pego o olho, pelo amor ser cego e por eu já ser casado, né? Caso contrário ia ficar bem difícil a situação. Se está doendo é só um pouquinho, tá? Ontem na hora foi difícil. Matei sua curiosidade? Podemos agora então prosseguir na nossa meditação. Hoje nós estamos terminando o deserto. Eu sei que você já estava assim, esturricado de tanto ouvir falar de deserto, né? Nós começamos aí há cerca de um mês atrás a conversar sobre essa série. Tivemos aí o primeiro episódio das águas de Mara, depois nem só de pão viverá o homem. Aí, servindo o reino com a Lucitânia, ela pôde compartilhar o que é estar no deserto ou ter passado pelo deserto. E a semana passada nós vimos aí a vida de José, um sobrevivente da amargura. Hoje nós vamos lá para o Novo Testamento e a gente vai conversar sobre força aí, né? Então esse é o título mais moçada que eu já dei para uma das minhas meditações. Você já pensou em desistir alguma vez da caminhada cristã? Você já olhou assim para o balancete da tua vida, viu os prós e os contras e achou que era melhor largar a mão desse negócio, que não está valendo a pena? Todo mundo andando de qualquer jeito, todo mundo fazendo o que bem entende, todo mundo sonegando imposto, todo mundo roubando do governo, todo mundo fazendo negociata, todo mundo indo para a balada, tomando e cheirando todas, e você está tentando seguir a Deus comportadinho, segurando os ímpetos da sua carne, suas paixões sexuais, enquanto o mundo está aí uma calamidade. Você já pensou em largar a mão de tudo isso? Não vale a pena? Se você já pensou em largar a mão de tudo isso, então você não está sozinho. Porque os destinatários dessa carta de Hebreus também estavam pensando em largar a mão de tudo. Ser cristão naquele tempo em que o autor de Hebreus escreve para os judeus que haviam se tornado cristãos, era muito difícil. Você ia no açougue, se você era o cristão, o cara não te vendia carne. Você era maltratado, você era deixado de lado, você era discriminado. Se você já se sentiu assim pelo fato de ser cristão, então você entende o que é que os destinatários dessa carta estavam sofrendo. Muitos estavam pensando, o negócio é voltar a ser judeu. Porque voltar a ser judeu, você é bem visto pela sociedade. Esse negócio de seguir Jesus é muito complicado. Dói demais. Custa muito. Porque seguir a Jesus é uma atitude radical de mudança de vida, de andar na contramão da cultura e da sociedade, é dizer não para aquilo que muitos dizem sim. É tomar a sua cruz enquanto todo mundo está querendo sombra e água fresca. E é com essa intenção que o autor de Hebreus escreve essa carta. A gente não sabe quem é. Uns dizem, garantem que é o apóstolo Paulo, outros acham que não é Paulo, que é um autor que sabia muito bem do grego, porque o grego é um estilo diferente aqui do de Paulo. Por exemplo, Apolo.
Alguns entendem ainda que era uma mulher que poderia ser a Priscila, mas aí já tem uma maldade nisso tudo, né? Um ponto de vista machista, porque depois de 13 longos capítulos o autor escreve: olha, eu escrevi tudo para vocês resumidamente, eu não falei quase nada, né? Então muitos acham que é uma mulher por causa disso. Eu não seria tão maldoso de afirmar uma coisa dessa por causa do tamanho do livro. Mas o fato é que a teologia de Hebreus é muito preciosa. Ele é como se fosse um comentário do Antigo Testamento, especificamente do livro de Levíticos. Você não entende Levíticos? Então Hebreus vai te ajudar a entender aquele livro de sacrifícios, de sacerdote, de leis. Ele começa dizendo, por exemplo, que Jesus é o cara. Que se vocês derem as costas para o cristianismo, vocês estão em maus lençóis, porque Jesus é superior aos anjos. Jesus é superior a Moisés. Jesus é superior a Josué. Jesus é superior a todos os sacerdotes e todos os sacrifícios que já foram feitos. Então é um livro que cita bastante o Antigo Testamento. Jesus é o cara. Não vale a pena voltar as costas para ele. E aí, para fortalecer esses irmãos que estão vacilantes, estão com um andar assim claudicante, estão assim não muito firmes na sua caminhada, no capítulo 11, ele abre o Facebook dele, abre assim o foto, não sei das quantas, né? Uma galeria de heróis da fé. Você abre Hebreus 11, tá vendo esses caras aqui? Eles sofreram pra caramba, mas Deus estava com eles. Deus estava lá com Abel, Deus estava com Abraão, Deus estava com Noé, Deus estava com José, Deus estava com Davi, com Gideão, com uma porção de gente. E aí, quando ele abre o capítulo 12, ele começa essa conversa desse jeito. Percebem o que essa galeria da fé significa? O que esses caras todos perseverando na fé significam? Todos esses pioneiros iluminando o caminho, todos esses veteranos nos encorajando, significa que o melhor a fazer é continuar. Livres dos acessórios inúteis, comecem a correr e nunca desistam. Olha que palavra de ânimo para os cristãos que estão desanimados aí na caminhada. Nunca desistam. Nada de gordura espiritual extra, nada de pecados parasitas. Mantenham os olhos em Jesus, que começou e terminou a corrida de que participamos. Observem como ele fez, porque ele jamais perdeu o alvo de vista, aquele fim jubiloso com Deus. Ele foi capaz de vencer tudo pelo caminho. A cruz, a vergonha, tudo mesmo. Agora está lá num lugar de honra ao lado de Deus. Quando se sentirem cansados no caminho da fé, lembrem-se da história dele, da longa lista de hostilidade que ele enfrentou. Será como uma injeção de adrenalina na alma. Olha que tradução fantástica aí da mensagem nesse capítulo. Vou ler de novo. Aliás, queria que a gente lesse o 3. Vamos lá juntos? Quando se sentirem cansados no caminho da fé, lembrem-se da história dele, da longa lista de hostilidade que ele enfrentou. Será como uma injeção de adrenalina na alma. Nessa luta incessante contra o pecado, outros sofreram muito mais que vocês, sem falar no que Jesus enfrentou. Todo aquele derramamento de sangue. Portanto, nada de autocomiseração. Ou vocês já se esqueceram de que os bons pais tratam bem os filhos e que Deus trata vocês como filhos dele? Meus filhos queridos, não desprezem a disciplina do Senhor. Também não sejam esmagados por ela. Ele disciplina o filho que ama. O filho que ele abraça, ele também corrige. Deus está educando vocês. É por isso que vocês nunca devem desistir. Ele está tratando vocês como filhos queridos. Essa provação que vocês estão enfrentando não é um castigo, é um treinamento, a experiência normal dos filhos. Só pais irresponsáveis deixam os filhos por conta própria.
Vocês gostariam que Deus fosse responsável? Se respeitamos nossos pais que nos educaram e não nos mimaram, não podemos falar de todos aqui, né? Por que não aceitar a disciplina de Deus para que possamos viver de verdade? Quando éramos crianças, nossos pais faziam o que para eles pareceu melhor. Mas Deus está fazendo o que é melhor para nós. Está nos treinando para que possamos viver de acordo com seu santo propósito. A disciplina nunca é divertida quando está sendo aplicada, é sempre dolorosa. No entanto, mais tarde, evidentemente, há uma bela recompensa, pois quem é treinado adequadamente se torna maduro no relacionamento com Deus. E está sobrando um ele aí. Não cruzem os braços, não fiquem parados, preparem o caminho dos maratonistas, para que ninguém tropece, caia ou pise em algum buraco e sofra alguma contusão no tornozelo. Ajudem-se mutuamente e corram. Ok. Esse texto é muito legal. Você viu aí que tem algumas figuras de atletismo, de esporte, né? Eu já disse isso para você, as aparências enganam, mas eu fui um atleta há muitos e muitos quilos atrás. Então, quando eu leio um texto como esse, lembro assim do tempo assim de que a gente sentia aquela endorfina, o prazer de correr, de jogar bola e o corpo agradecia. O texto está nos dizendo aqui, usando essas figuras de corrida, de maratona, em outro ponto da Bíblia fala de atleta, está dizendo que a vida cristã é uma corrida, e é uma corrida de longa distância. Não é uma prova dos 100 metros rasos. É uma maratona. É uma corrida que não adianta você sair correndo nos primeiros 200 metros, dando todo o seu gás, e aí a corrida mal começou, você já está desanimando. E na vida, muitas vezes, a gente trata a nossa vida como se a vida fosse uma corrida de 100 metros rasos. Todo mundo quer ganhar dinheiro rapidinho, todo mundo quer se matar agora, no começo da juventude, quer trabalhar 12, 14, 16 horas por dia, porque o tempo é agora, de ganhar dinheiro depois eu não vou conseguir. Só que a vida não é uma maratona de 100, ou não é uma prova de 100 metros rasos, é uma maratona, é uma corrida longa. E se a gente não souber dosar o nosso fôlego, a gente vai desanimar nessa corrida. Se a gente não souber aprender as lições do deserto, a gente vai desanimar. E o deserto muitas vezes vai nos fazer parar para pensar se eu não tenho gasto a minha energia da forma errada. Se eu não estou correndo atrás daquilo que não é importante. Se eu não estou me matando antes da hora para uma prova de longa distância. E aí, nesse mundo instantâneo que a gente vive, você recebe uma mensagem no momento em que a coisa acontece. Você tem amigos instantâneos. Você passa o cartão, você tem o produto instantâneo. Você vai na lanchonete e não perde tempo. Você fala, eu quero o número 2, eu ia o número 3. Porque tem que ser tudo rápido, instantâneo. A menina nem acaba de atender e já olha para o próximo cara. Seu pedido, por favor. A sua bandeja nem pousou no balcão, você já está no próximo. Por quê? Você não tem tempo a perder. Né? Os Titãs cantavam assim, não, só quero saber o que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. E a gente passa para Deus essa corrida toda. A gente quer Deus instantâneo, a gente quer resposta de oração, a gente quer ter um relacionamento com Deus de no máximo 140 caracteres. Dá um post para Deus e Deus tem que responder. Vai, filho. Só que isso é uma parafernália do século XXI. Só que a essência da espiritualidade, ela continua a mesma de 20 séculos atrás. Você quer coisa rápida com Deus? Deus não está com pressa. Deus quer trabalhar na sua vida e na minha vida através dos desertos, através das dificuldades. Porque nós temos uma enorme corrida pela frente. Sabe quando essa corrida vai acabar? Só quando a gente for promovido lá para a presença dele.